Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cursinho básico de escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Logo, a escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos relacionados a Deus e aos homens. O termo escatologia vem do vocabulário grego escatos, que significa últimos, e logia, que quer dizer estudo, tratado ou ensino. Portanto, a teologia bíblica mostra que a escatologia é a doutrina que estuda todo o plano profético de Deus para o futuro da humanidade. Nestes últimos dias, o Espírito Santo tem despertado uma consciência escatológica em cada um daqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Há uma variedade de divergência hermenêutica no meio dos protestantes com respeito à escatologia. A saber, existem várias linhas de interpretação sobre a escatologia. No entanto, a escatologia bíblica é, sem dúvida, a matéria mais enigmática e especulativa da teologia sistemática. Os debates são importantes para o aprofundamento do estudo profético e das variadas correntes de interpretação do livro de Apocalipse. Por exemplo, existem 3 principais escolas escatológicas, a saber, amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas. De forma que a escola amilenista defende que o milênio ocuparia todo o período intermediário entre o primeiro e o segundo advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não um tempo literal de 1000 anos. Entendem que o milênio consiste em um reinado espiritual de Cristo que começou quando Satanás foi amarrado por ocasião da primeira vinda de Cristo. Isto pregam, isto anunciam, isto defendem esta escola escatológica chamada de amilenista. Já os pós-milenismo defende que haverá neste mundo um glorioso reinado de Cristo, em seguida a sua volta. Esse reinado do qual os crentes participarão ocorrerá à medida que mais e mais nações e povos vierem se submeter ao senhorio de Cristo. Visto os números na literatura apocalíptica terem por muitas vezes um sentido simbólico, os 1000 anos seriam qualquer período de tempo antes da volta de Cristo, quando o Evangelho triunfar sobre o mundo inteiro. Esta ideia e esta tese defendem a escola escatológica pós-milenista. Já a escola escatológica pré-milenismo defende que o milênio será um tempo literal de 1000 anos que acontecerá no período de transição entre esta era e o estado eterno, contando a partir da segunda vinda de Cristo em glória. Satanás será solto e em seguida lançado
em definitivo no lago de fogo e enxofre, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, e versículo 1 até o versículo 10. Em seguida, acontecerá o juízo final, que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. E o estabelecimento dos novos céus e da nova terra, conforme Apocalipse, capítulo 21 por completo. Esse ponto de vista retrocede até o século II depois de Cristo. Ou seja, o segundo século depois de Cristo. Entretanto, o crente, salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deve se preocupar com essa ou aquela corrente de interpretação escatológica especulativa da escatologia, pois o próprio Senhor Jesus Cristo advertiu aos de seus discípulos que não se preocupassem com assuntos escatológicos que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas sim se preocupassem em evangelizar o mundo e ser testemunha de Jesus em toda a face da terra. A única coisa que Jesus mais advertiu e pediu foi a perseverança e vigilância constante dos salvos que aguardam a vinda do Filho do Homem, a saber, o amado noivo da igreja, que é Jesus. A posição do salvo em Cristo Jesus deve ser esta, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Vamos resumir, por exemplo, este estudo escatológico em pelo menos 12 principais assuntos. Assunto número 1, o arrebatamento da igreja. Assunto número 2, o tribunal de Cristo. Assunto número 3, as bodas do Cordeiro. Assunto número 4, a grande tribulação. Assunto número 5, o anticristo. Assunto número 6, a segunda vinda de Cristo em glória. Assunto número 7, a batalha do Armagedon. Assunto número 8, o milênio. Assunto número 9, o juízo final. Assunto número 10, a eternidade com Deus. Assunto número 11, os novos céus e a nova terra. Assunto número 12, a perfeição da nova Jerusalém. Portanto, em se tratando de o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja sempre foi ilustrado desde o Antigo Testamento através de tipos e símbolos proféticos de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, o evento escatológico mais aguardado pela igreja no momento. Em relação ao arrebatamento da igreja, existem também 3 escolas de interpretação escatológica. A primeira é a pré-tribulacionista, a segunda é a mesotribulacionista e a terceira é a pós-tribulacionista. O pré-tribulacionismo, ele defende o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. O mesotribulacionismo defende o arrebatamento da igreja no meio da tribulação. E o pós-tribulacionismo defende o arrebatamento da igreja ao final da grande tribulação. Para os que acreditam no pré-tribulacionismo,
escola escatológica que defende a vinda do Senhor Jesus Cristo antes da grande tribulação. A vinda de Cristo se dará em duas fases distintas, a saber, na primeira fase virá somente para a igreja, na segunda fase virá para julgar as nações. Na primeira fase virá até as nuvens, na segunda fase pisará os pés no Monte das Oliveiras. Na primeira fase virá como ladrão de noite, na segunda fase todo olho o verá. Na primeira fase virá como noivo, na segunda fase virá como rei dos reis. Na primeira fase virá para os seus santos, na segunda fase virá para os seus santos também. Na primeira fase virá secretamente, na segunda fase virá publicamente. De maneiras que o arrebatamento é descrito na Bíblia Sagrada como o rapto repentino da igreja da terra para o céu. E por isso que a vinda de Cristo para a igreja é descrita como a vinda do ladrão de noite. O arrebatamento da igreja será o sequestro santo de todas as pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo esclarece isto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 4, quando diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A palavra arrebatados é traduzidos do verbo grego harpazo, que significa tirar ou arrancar com força. O vocabulário latino raptare, que significa também arrebatar, é que deu origem à palavra portuguesa raptar. Assim como um ladrão assalta, rapta e sequestra numa rapidez incrível, assim o Senhor Jesus Cristo raptará a sua igreja na incrível rapidez do abrir e piscar de olhos, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, conforme Jesus ensinou. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Talvez o objetivo do Senhor Jesus Cristo em arrebatar a sua igreja com tanta rapidez é não dar tempo algum para o inimigo arquitetar qualquer plano de ação no meio espiritual para prejudicar esse evento iminente e glorioso que deverá acontecer a qualquer tempo. Logo, no Antigo Testamento, houve 2 casos de arrebatamento que, com certeza, Deus operou para simbolizar o tipo da igreja que será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. O primeiro arrebatamento da história foi o de Enoque. Enoque representa a igreja que anda com Deus na terra e será arrebatada pelo Senhor. O segundo caso de arrebatamento no Antigo Testamento foi o de Elias. Elias representa a igreja fiel que subsiste de pé perante o Senhor no meio de uma geração idólatra e pecaminosa e será levada de forma repentina e sobrenatural da terra para o céu. Após o arrebatamento da igreja, esta igreja irá ao tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. A igreja, como noiva de Cristo, após o arrebatamento, passará pelo tribunal de Cristo para receber os atavios que serão simbolizados
pelos galardões. As nossas obras serão avaliadas pelo crivo divino, se aquilo que fizemos para o Senhor aqui na terra foi qualificado como ouro, prata e pedras preciosas, ou foi desqualificado como madeira, feno e palha. A palavra grega utilizada por Paulo para tribunal é bema, que é palavra que é utilizada para designar o palco, o pódio dos juízes nos Jogos Olímpicos. Portanto, é preciso manter esse padrão diante do Senhor, porque no arrebatamento o cristão irá ao tribunal de Cristo, onde será galardoado, e em seguida ele irá, pela graça e pelo poder de Deus, às bodas do Cordeiro. A partir do tribunal para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é, na verdade, a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Conforme o texto acima, as bodas do Cordeiro serão após o tribunal de Cristo, porque a expressão já a sua esposa se aprontou mostra que a igreja já se apresentará alegre com os seus galardões para comemoração de uma grande festa no céu. Você já imaginou, meu irmão, os salvos chegados de todas as partes da terra e de todos os tempos e se saudarem mutuamente naquela festa das bodas do Cordeiro? Conheceremos, por exemplo, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, e reconheceremos e estaremos nos encontrando com aqueles que antes foram estar com Cristo, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. É o que disse o Senhor Jesus Cristo. As bodas do Cordeiro seguir-se-ão logo após o arrebatamento da igreja e ao tribunal de Cristo. A igreja é chamada de noiva. As bodas do Cordeiro serão a festa de casamento da igreja com Cristo. União esta que nunca se acabará. E assim estaremos para sempre com o Senhor de eternidade a eternidade. A grande tribulação. O profeta Daniel descreveu este período dizendo: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de Israel, do meu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O Senhor Jesus Cristo também falou deste período terrível, dizendo: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. É tempo de angústia para Jacó, é um dia de trevas, o dia da vingança do nosso Deus. É o grande dia da sua ira. A palavra tribulação literalmente significa comprimir com força, como se pisa as uvas no lagar, ou como a cana de açúcar no moinho.
Portanto, em Isaías capítulo 13, versículo 11, o Senhor Deus afirma: e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. O tempo de duração da grande tribulação é de 7 anos, porém, dos 7 anos, os piores serão os últimos 3 anos e meio. A primeira metade da grande tribulação corresponde ao que é descrito no capítulo 6 ao capítulo 13 do livro de Apocalipse. Se refere à implantação do reino do anticristo. Portanto, vai começar a operar no mundo uma trindade satânica formada pelo dragão, o diabo, sendo o antideus, e a besta que saiu do mar, sendo o anticristo, e a besta que subiu da terra, sendo o anti-Espírito Santo, conhecido também como falso profeta. O apóstolo Paulo teve a revelação das duas bestas, o anticristo, o falso profeta. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 6, Paulo se refere ao anticristo. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 a 12, Paulo se refere ao falso profeta. Não está dito que o anticristo fará milagres, a primeira besta, mas o falso profeta, a segunda besta. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12 a 14. No capítulo 13 e versículo de Apocalipse, é apresentado duas bestas, o que subiu do mar, que é o anticristo, e a que subiu da terra, que é o falso profeta. A expressão quem poderá batalhar contra ela mostra que o poder do anticristo será um poder político e bélico, e portanto um chefe político que comandará um bloco de 10 nações que são que representarão ou são representadas pelos seus 10 chifres, ainda conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, a expressão até fogo fazia descer do céu, mostra mais o aspecto religioso e, portanto, um chefe religioso que vai liderar uma falsa igreja mundial, representada pela grande meretriz, cujo nome profético é Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Será uma igreja ecumênica associada a todas as religiões místicas da terra, comandadas pelo falso profeta. O apóstolo Paulo teve a revelação das duas bestas. O apóstolo João, porém, teve a visão das duas bestas. Um teve a revelação, que foi Paulo, e o outro teve a visão, que foi João. Glória a Deus. A manifestação do anticristo. A Bíblia Sagrada diz que a manifestação do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo será um homem personificando o diabo, porém apresentado como se fosse o próprio Deus. Será um grande demagogo. A Bíblia dá vários nomes a este personagem. Vamos conhecer alguns deles, a saber, o homem da iniquidade, o homem do pecado, o iníquo, a besta
falso profeta, anticristo e assim por diante. O anticristo será recebido ao aparecer com a solução dos problemas e crises sociais, econômicas e políticas que afetam o mundo inteiro. A humanidade achará que nele estará a solução dos seus problemas, quando na verdade estará entrando em um problema muito mais sério do que eles podem imaginar. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, porque sobre a asa do assolador virá, ou seja, sobre a asa da abominação virá o assolador. Está escrito em Daniel capítulo 9 e versículo 27. O anticristo surgirá da arena do antigo Império Romano. Em Daniel capítulo 9 e versículo 26, o profeta Daniel escreve que o seu povo, isto é, o povo de onde procede o anticristo, destruiria a cidade de Jerusalém. Esse povo foi o romano, conforme bem documentado está na história. No ano de 70 depois de Cristo, o anticristo firmará um acordo de 7 anos com Israel, e na metade destes 7 anos o acordo será quebrado. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Todos nós conhecemos o zelo que os filhos de Israel têm pela lei cerimonial do templo, e por isso, ao perceber que o anticristo é contrária à sua religião, Israel romperá a aliança feita de 7 anos com o anticristo, descobrindo que ele é um falso Messias. Com isso, o anticristo iniciará uma perseguição feroz contra o povo de Israel. E aí, a perseguição se aumentará. A batalha do Armagedon. Conforme Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14, os espíritos demoníacos incitarão as nações que, por ordem da besta e do falso profeta, concentrarão seus exércitos em Israel. A essa altura, todos já estarão plenamente conscientizados que o Senhor Jesus Cristo está para descer e implantar o seu reino milenar. Os judeus lutarão desesperadamente. Será grande o morticínio em Israel. A capital, Jerusalém, será tomada e invadida mais uma vez, com requintes de perversidade, de vandalismo e abuso contra a população, especialmente sobre as mulheres. Quando Jerusalém estiver cercada de todos os lados pelas nações confederadas sob a liderança do anticristo, e os judeus estiverem perdendo a esperança de serem salvos, eles clamarão a Deus, ao Deus do céu, e nesse momento Jesus Cristo descerá visivelmente com os seus santos, a igreja que fora arrebatada, e os anjos, todos verão isso. Então se dará a tão sonhada conversão nacional de Israel. Será derramado neste momento o Espírito de graça e súplica, e os judeus chorarão muito, reconhecendo finalmente Jesus como o Messias e Salvador de suas vidas. Olharão para mim, diz a palavra de Deus, olharão para mim a quem traspassaram, conforme está escrito em Zacarias capítulo 12 e versículo 10, e assim todo Israel será salvo. Enquanto isso, todas as nações
estarão reunidas no vale de Josafá, ou vale de Jezreel, na grande planície do Armagedon, para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, este vale é um lugar onde já houve grandes batalhas históricas no passado do próprio Israel. Os estrategistas concluirão que o período bélico e armamentista, dos armamentos que eles possuem, combinados dos exércitos do mundo inteiro, destruirá Israel. E o próprio Deus, a loucura do homem, causada pelos espíritos imundos, saídos da boca do dragão, da besta e do falso profeta, levará o homem a esse ponto de batalhar contra Deus. Seu alvo principal é Jerusalém. O grosso das tropas ficará no Armagedon, na morte que haverá naquele lugar, porque ao norte de Israel estará este posicionamento, e parte das tropas em Edom, ao sul de Israel, e assim haverá esta batalha de Armagedon, enquanto os homens pensarão que haverão de destruir o Senhor da Glória, eles estarão agora sob a mira do Senhor nosso Deus. A segunda vinda de Cristo em glória. A segunda vinda de Cristo em glória se dará no final da grande tribulação, para destruir o anticristo com o sopro da sua boca e implantar o seu reino milenar na terra após derrotar o anticristo, o falso profeta e seus aliados na batalha do Armagedon. A Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que qualquer outro assunto em suas páginas. Existem cerca de 400 profecias que se cumpriram por ocasião da primeira vinda de Cristo, segundo alguns estudiosos. Porém, existe cerca de 1.800 profecias que falam da segunda vinda de Cristo. Portanto, a segunda vinda de Cristo é a maior promessa das Escrituras. Televisões e rádios do mundo inteiro terão seus repórteres concentrados na batalha do Armagedon, dando notícias via satélite para o mundo inteiro sobre a grande guerra, quando então serão interrompidas com o aparecimento pessoalmente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, montado em um cavalo branco com os seus milhares de santos. Esta poderá ser a manchete das televisões do mundo inteiro. Interrompemos nossas programações para transmitir via satélite para todo o mundo e para todos os países do mundo o aparecimento pessoal de Jesus Cristo, com milhares de anjos vindo em direção à terra, descendo nas nuvens e pisando no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, no Oriente Médio. Que momento glorioso será para aqueles que confiaram, que aceitaram a Jesus como nosso suficiente Salvador. No momento que Jesus tocar o Monte das Oliveiras, este monte se dividirá ao meio, produzindo um grande vale. Certamente
toda a área de Jerusalém e cercanias se tornarão em planície, ficando Jerusalém num planalto, uma vez que da fonte que brotar em Jerusalém, águas correrão para o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo igualmente. O Mar Morto, onde atualmente não há vida, se transformará em um viveiro de peixes. A batalha do Armagedon se tornará bastante renhida a ponto das vestes de Jesus Cristo ficarem salpicadas de sangue. E então o Senhor Jesus Cristo destruirá o anticristo e o falso profeta pelo sopro da sua boca e os aniquilará pelo esplendor de sua vinda, lançando a besta e o falso profeta vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e todos os aliados da besta e do falso profeta com seus exércitos foram mortos e os seus corpos estendidos sobre a terra, servindo de alimentos para as aves de rapina. Certamente que serão tantos os mortos nesta batalha que não haverá cemitério que dê para enterrar tanta gente. Segundo Apocalipse capítulo 9 e versículo 16, somente o exército aliado do anticristo era de 200 milhões de cavaleiros. Realmente é impossível enterrar tanta gente. Israel levará 7 meses para enterrar os mortos e purificar a terra. O milênio é o maravilhoso reinado de Cristo na terra por 1000 anos, conforme temos em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao versículo 7. O termo milenar, o milênio, corresponde ao seu período de duração, que é de 1000 anos. Será o último período de oportunidade para a raça humana. Como já aprendemos, existem correntes de teólogos que acham difícil Jesus vir novamente à terra para reinar durante 1000 anos. Isso é puro raciocínio humano. Ora, muito mais difícil seria ele vir para ser humilhado, morrer e sofrer como homem por nossos pecados, levando sobre si a nossa maldição. Por isso, ele já fez. Na verdade, isso ele já realizou. Por muito mais motivo, ele virá para reger as nações com vara de ferro, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta época áurea é ansiosamente aguardada pelo povo israelita. Jesus não lhes tirou esta esperança, apenas não revelou o tempo. Existem milhares de promessas a respeito deste reino glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Este período é também chamado de consolação de Israel, tempo de grandeza e glória para Israel, redenção de Israel, reino prometido a Davi. O milênio será a resposta às milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino a nós, conforme está em Mateus capítulo 6 e versículo 9 a 13. O milênio terá o seu início no final da grande tribulação, com a consequência prisão de Satanás. Satanás será preso por 1000 anos, então aí inicia o período e terminará quando
se completarem os 1000 anos que Cristo reinará na terra com seus santos, culminando com a soltura de Satanás, de maneiras que corresponde à destruição definitiva do próprio adversário. No milênio ocorrerá os seguintes fatos. Primeiro, governo universal do Filho de Deus. Segundo, Jerusalém será a capital do mundo ou mundial. Terceiro, Israel como cabeça das nações. Quarto, ausência do mal. Quinto, a redenção da natureza. Sexto, ausência de enfermidades, pragas, misérias e fome. Sétimo, inigualável prosperidade e riquezas para todos. Aumento da qualidade de vida. Pessoas terão a idade das árvores. 10. Será o último período de oportunidade da raça humana. A igreja estará glorificada com Cristo na Jerusalém Celeste. 12. O templo milenar será construído. 13. Os judeus possuirão toda a terra prometida. 14. A Jerusalém Celeste estacionará acima da Jerusalém terrestre. E 15, toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E 16, o conhecimento de Deus será universal. O juízo final. E vi um trono, um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com seus corpos literais e imortais, porém, carregados de pecado. Existem julgamento, não acontece nem no céu, nem na terra, mas em um lugar entre as duas esferas. O trono de julgamento é grande, é de vastíssimas dimensões, enchendo o campo inteiro de nossa visão, expulsa da vista todos os elementos como céu e terra, ameaça e deixa a mente atônita. Trata-se de um infinito julgamento diante do qual está o que é finito, o pobre humano morto, mas carregado de pecado. O trono é branco, resplandece de pureza e santidade, o que exige justiça, castigo, julgamento, purificação, retribuição. Tudo isso descreve uma cena fora da história humana. É o juízo final. João escreve dizendo: e abriram-se os livros. A palavra livros está no plural, indicando a verdade de livros e a variedade de livros que serão abertos no julgamento dos mortos. Tudo vai ser revelado neste livro. Neste dia também, o arquivo divino não falha. Veja, por exemplo, os livros que serão abertos. O primeiro livro será o livro dos Atos dos Homens. E neste livro, o homem comete pecado
por palavras, por pensamentos e por obras. Tudo isso estará registrado neste livro. O livro da consciência, o livro da memória, o livro do Evangelho, o livro da lei, o livro da natureza, o livro da vida. Todos estes livros estarão sendo abertos para que o homem possa ter uma noção de que está sendo julgado. Portanto, é preciso levar a sério que a verdade está se cumprindo a cada dia. A eternidade com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, dará gratuitamente aos seus servos uma eternidade feliz. Todas as coisas terão sido restauradas, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Os novos céus e a nova terra. O apóstolo Pedro já havia manifestado o sonho de todas as pessoas salvas, dizendo: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Porém, o apóstolo João viu ao vivo e a cores este novo céu e esta nova terra, dizendo e escreveu: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O apóstolo Pedro também havia descrito como se daria o processo da criação do novo céu e da nova terra, dizendo: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. E ainda acrescenta, dizendo que: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Somente obras humanas serão consumidas. O mesmo Deus que preservou a sarça de se consumir e tornou imunes ao fogo os 3 jovens hebreus, também pode preservar o povo salvo, saído do milênio e tudo mais que ele quiser, durante esta expurgação dos céus e da terra. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, para fundar a terra e dizer a Sião: tu és o meu povo. A perfeição e a grandeza da nova Jerusalém. É muito lindo entender esta parte da Bíblia Sagrada. A Bíblia descreve a Jerusalém lá de cima como sendo a nossa mãe. O apóstolo João escreve dizendo: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Portanto, a grandeza da cidade assegura lugar para todos. O livro de Apocalipse descreve as 7 perfeições da nova Jerusalém, a saber, a santidade perfeita, o governo perfeito, o serviço perfeito,
a visão perfeita, a identificação perfeita, a iluminação perfeita, a interação perfeita, tudo perfeito. Portanto, a escatologia bíblica é um assunto muito profundo e extenso, sendo impossível tratar todos os temas escatológicos em apenas um sermão ou um estudo, mas, no entanto, a pessoa poderá se aprofundar cada vez mais. Por exemplo, cada dia que você se dedicar na palavra, você vai poder descobrir melhor o propósito dos sermões escatológicos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Estude a palavra, a escatologia bíblica, pois é um tratado sobre o fim do mundo. Logo, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.